Só colocar. Eu queria convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 7 a 10. Lucas é o único evangelista que narra essa parábola de Jesus. Lucas, capítulo 17, versículos 7 até o 10. E só para adiantar para os irmãos, esta é um tipo de parábola que ela não tem um contexto bíblico imediato, ou seja, alguma coisa que aconteceu previamente que gerou a parábola. Lucas coloca essa parábola num contexto de vários ensinamentos de Jesus, né? Então ela não tem um contexto imediato tão importante assim para entender ela, só para os irmãos já basearem, entenderem essa parábola. Hoje, como a gente sempre faz, a gente vai ficar naquela parte mais técnica, aquela parte mais de entender o contexto, entender as palavras, fazer aquela base de onde a gente vai entender a mensagem. Lucas, capítulo 17, versículos 7 a 10, é uma parábola bem pequenininha que diz assim: Qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura, a guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: venha agora mesmo e sente-se à mesa? Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo? Depois você pode comer e beber. Será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Eu quero ler esse texto outra vez. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa história, porque ela pode parecer simples, mas não é. Qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura, em guardar o gado, lhe dirá quando ele ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: venha agora mesmo e sente-se à mesa? Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirvam-me enquanto eu como e bebo? Depois você poderá comer e beber? Será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Amém. Vamos orar ao Senhor? Deus Todo-Poderoso, nós estamos diante do Senhor agora, ansiosos para ouvir a Tua voz, para aprender da Tua palavra, ansiosos para sermos moldados por ela, ansiosos, ó Pai, para que a Tua palavra nos alimente, nos toque e nos transforme. Ó Deus, nos prostramos aos Teus pés, como servos, ó Pai, carentes e necessitados da Tua graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nunca na história da humanidade os trabalhadores tiveram tantos direitos como tem nos nossos dias. Nunca. Hoje nós temos garantidos no direito trabalhista, na nossa sociedade, salário mínimo, férias, 13º salário, jornada máxima de trabalho, hora extra, fundo de garantia, licença maternidade, aposentadoria e várias outras coisas. Todos esses privilégios ou direitos, né, sequer passava pela cabeça de um trabalhador nos séculos passados. Isso é recente,
não data de muito tempo atrás, de muitas décadas atrás, de muitos séculos atrás. Eu sei que a questão ainda é polêmica, porque se você conversar com sindicatos de trabalhadores, eles vão dizer que todos esses direitos ainda são poucos, que os trabalhadores ainda precisam de maior participação nos lucros, horários ainda mais reduzidos, salários melhores, maiores garantias e muitas outras coisas assim. E já os empregadores vão dizer justamente o contrário, vão dizer que, em muitos casos, esses direitos são até excessivos, porque tornam a folha de pagamento mais pesada, dificulta o desenvolvimento da empresa, atrapalha a contratação de novos empregados, porque a carga trabalhista é muito grande, né? É um debate. Mas, fora esse debate, é fato de que nunca os trabalhadores foram tão protegidos e tão cuidados como hoje. Não quero dizer com isso que é o suficiente ou não. Só estou querendo dizer que é uma fase totalmente diferente, isso mundialmente, e em especial no nosso país. A Lelena, como professora de história, vai certamente, se eu der essa oportunidade para ela, ele ia falar sobre Getúlio Vargas, quando tudo começou a mudar, né? A questão dos direitos do trabalhador aqui no Brasil, né? E assim sucessivamente. Então, mesmo que para muitos possam parecer pouco, isso é muito mais do que um sonho para muitas pessoas no passado. E por que eu estou falando isso? Porque, por causa disso, nunca, em qualquer tempo da história, essa parábola pareceu mais absurda e até mesmo agressiva do que nos dias de hoje. Sabe? Hoje, quando a gente olha essa parábola, e eu espero que você tenha percebido isso, o que acontece nessa parábola pode parecer absurdo, exagerado, né? Porque o texto fala de um trabalhador que tem uma jornada dupla em seu emprego. Ele tem um patrão apenas, mas o texto diz que ele começa o seu dia trabalhando na lavoura, ou plantando, ou cuidando de gado. Jesus Cristo deixa essa decisão para quem está ouvindo a parábola, né? E aí, no fim dessa jornada de trabalho, ao voltar para casa, antes de chegar na sua própria casa e de se alimentar, o patrão ordena que ele prepare a sua comida. Então, além de lavrador ou de boiadeiro, ele ainda é o cozinheiro da casa. E aí ele tem que preparar o jantar para o seu patrão, e aí o patrão ordena que ele troque de roupa, que ele se vista adequadamente para servi-lo, e aí, enquanto o patrão está comendo, esse empregado está servindo, né? As refeições no tempo da Palestina, nos dias de Jesus, melhor dizendo, na Palestina, nos dias de Jesus, eram verdadeiros rituais. Então, um jantar nunca era rápido, né? As pessoas conversavam, se divertiam enquanto comiam, né? Enquanto isso, aquele homem que esteve o dia inteiro na lavoura trabalhando, né, está servindo a mesa, e aí só depois do jantar ter acabado é que esse trabalhador agora pode ir e se alimentar. E o texto diz que no final da história, no final de tudo isso, no final do dia, no final desse trabalhador ter trabalhado tanto, jornada dupla, tripla, sem direito a se alimentar na hora correta, o patrão nem mesmo lhe agradece pelo serviço prestado. E se a gente olha essa história, então, à luz dos direitos dos trabalhadores hoje, à luz do contexto social que a gente vive, essa parábola é um absurdo. Em nossos dias, esse patrão seria taxado como um criminoso. Não é verdade? Como uma pessoa desumana, como uma pessoa cruel. Então, quando a gente lê essa parábola, a primeira coisa que a gente tem quando a gente lê com atenção é um espanto, e até mesmo a gente se sente agredido com a atitude desse homem. Como que esse homem pode fazer uma coisa dessa com seu servo?
Sabe, como que a pessoa tem que trabalhar no campo, chegar em casa, preparar a janta para o patrão, esperar o patrão jantar e servi-lo, e depois ainda, só depois vai comer, e nem um muito obrigado ele recebe. O que você pensaria de uma pessoa como essa? Como você reagiria a um patrão como esse? Provavelmente, se você conhecesse alguém assim, você diria justamente que esse homem é um criminoso. Ele é uma pessoa desumana. Ele é extremamente cruel. Ele não considera a vida humana. Ele se julga maior do que todas as pessoas. Não é? Esse homem é insensível. Ele não consegue olhar para o outro. Ele não considera a vida humana como importante. Ele considera apenas a sua vida como importante. Não é? Em resumo, a gente julgaria esse cara como um criminoso. O problema aqui, queridos, é que nessa parábola, esse patrão é o próprio Deus. Ele é esse patrão que ordena. Ele é esse patrão que não agradece. E agora é que vem o problema. O que pensar sobre isso? Como compreender essa parábola? Como resolver esse problema? É possível que muitos dos irmãos que estão aqui e tantos outros na igreja já tenham lido essa parábola, ouvido a respeito dela, e aí foram duas atitudes possíveis. Ou olharam para ela, ficaram abismados, não compreenderam nada e simplesmente passaram por ela, dizendo, tem que ter alguma coisa correta nisso aqui, ou simplesmente fingiram que esse problema não existia. E partiu logo para o final, dizendo, nós somos servos inúteis, e falou, não, o que essa mensagem, o que essa parábola está nos ensinando é que nós somos servos inúteis. E aí, se você chegou nessa conclusão, você chegou numa uma conclusão bastante superficial da parábola. Porque, de fato, a parábola fala sobre isso, mas ela é muito mais profunda do que isso. Né? Toda parábola tem um mecanismo que revela verdades muito poderosas a respeito de nós e a nossa relação com Deus, e a respeito do próprio Deus. Então, a gente precisa compreender todo o mecanismo dela. Não é? Então, o que nós devemos pensar sobre essa parábola? Como entendê-la? Como resolver esse problema deste homem aparentemente criminoso e cruel e desumano? É o próprio Deus. E aí, para resolver isso, queridos, e aí os irmãos já estão treinados nisso, eu tenho certeza que já pensaram nisso, né? Para entender essa parábola, a gente tem que olhar primeiramente com os olhos dos primeiros ouvintes dela. Né? Não pensar nessa parábola à luz das leis do século XXI, das relações trabalhistas do nosso tempo, é a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? É entender como as coisas aconteciam naquela época. Porque isso que é visto hoje como um absurdo, era comum e natural e até mesmo aceitável nos dias de Jesus. Jesus não está falando aqui a respeito de um crime, a respeito de uma pessoa desumana, muito pelo contrário. Ele está falando de um acontecimento dentro do formato que a sociedade funcionava naquela época. Por isso, todos os primeiros ouvintes tinham condições de entender o que Jesus queria dizer com o que ele está dizendo. Certo? Então, para nós é um absurdo. Como que este homem fez uma coisa dessa? Para aqueles dias, não. É natural. E a gente percebe como é natural pela maneira como Jesus faz as perguntas. Porque Jesus faz 3 perguntas aqui e essas 3 perguntas são perguntas retóricas. E perguntas retóricas são estilo literário usado até hoje. Não para se obter uma opinião ou uma resposta pessoal, mas sim para reforçar uma ideia predominante na época, ou na sociedade, ou no contexto em que está se falando.
né? Então, quando Jesus faz essas 3 perguntas nesse texto, ele não está querendo saber a opinião das pessoas, porque essas perguntas exigiam uma resposta lógica conforme o padrão estabelecido na sociedade. Então, quando ele faz a primeira pergunta, dizendo: qual de vocês, tendo um servo lá na lavoura, e quando ele chegar em casa, você vai convidá-lo para jantar? Quem de vocês faria isso? Quem de vocês vai chamá-lo para dentro da sua casa, para a sua mesa? É interessante que a palavra usada no original aqui não é convidá-lo para sentar, mas convidá-lo para se assentar à mesa. Naquele sentido, naquela maneira formal que os convidados de honra se assentavam, com os pés para o lado de fora e o corpo reclinado sobre a mesa, né? Demonstrando uma proximidade do anfitrião, quase que colocando o rosto no peito do anfitrião, né? Então, a pergunta é: quem de vocês trataria assim um servo? Depois dele trabalhar, você chamaria ele para se assentar comigo, com você e comer. E a resposta comum que aquelas pessoas dariam é: ninguém faria isso. Porque ninguém poderia imaginar naquela época um servo sendo servido pelo seu patrão. Então, era uma linha de pensamento comum naquela época. Quem de vocês seria o patrão que faria uma coisa dessa? E a resposta de todo mundo seria: nenhum de nós faria uma coisa dessa. Nenhum de nós chamaria esse servo para comer com ele, assentar à mesa. Aí a segunda pergunta: não é verdade que, ao contrário disso, você vai dizer para ele: olha, prepare o meu jantar, se vista adequadamente, me sirva enquanto eu como, e depois você vai comer, depois que você fizer tudo isso? E todos eles responderiam: sim, nós diríamos exatamente isso, porque essa era a prática daqueles dias. Não é? Eles diriam: é para isso que o servo serve, não é? Não é para te servir, não é para cuidar da sua casa, não é para cuidar da sua lavoura, não é isso que ele tem que fazer? Na verdade, eles diriam: você não precisa nem mandar ele fazer isso. Ele sabe que é obrigação dele, ele deveria fazer isso voluntariamente. Na hora que ele chegou do serviço, já está quase na hora do jantar, ele já deveria imediatamente começar a preparar o almoço. E quando estivesse pronto, ele já deveria estar pronto para te servir, porque ele existe para isso. Para isso ele é um servo. Então todos entenderiam: não, é isso mesmo. E aí a terceira pergunta: e será que ele teria ainda que agradecer o servo porque fez o que deveria fazer? E a resposta lógica seria: é lógico que não. É lógico que não. E você poderia colocar grandes reticências depois dessa resposta. É um absurdo. Esse patrão nunca vai agradecer o seu servo por ter feito aquilo que ele foi ordenado fazer. Ele não precisa agradecer e ele nunca faria isso. Então, a primeira coisa que você tem que entender: na hora que a sua mente se sentir agredida com a parábola, dizendo que absurdo que esse patrão tenha feito isso, não pense assim: olhe essa parábola com os olhos daquela época. Você vai entender: não, era assim que procediam todos os patrões. Eles entenderam exatamente o que Jesus queria dizer. Não era um ato criminoso, não era tido como desumanidade. E depois vocês vão perceber que talvez seria até mesmo o contrário. Mas, continuando esse estudo sobre o texto, é importante a gente relatar ainda que a palavra usada por Jesus aqui no grego para servo não é a palavra diáconos, que é uma palavra que a gente conhece muito bem, que nomeia o ofício da igreja presbiteriana, o ofício dos diáconos, né? E que significa, de maneira geral, serviço, ou aquele que serve à mesa. Né? Não é essa palavra que Jesus usa. Jesus usa uma palavra mais forte, que é a palavra doulos. Então, quando ele fala sobre esse servo que está na lavoura, que depois prepara o jantar, que depois serve o patrão e que não é nem agradecido, não recebe nenhuma gratidão por isso, a palavra que Jesus usa é a palavra doulos.
E essa palavra é uma palavra mais forte, como eu disse, porque ela pode sim significar um empregado, um trabalhador livre, que recebe um ordenado pelo seu trabalho. Mas também ela pode significar escravo. E é esse o sentido dela aqui nessa palavra. Ou seja, uma pessoa cuja vida e cuja existência é completamente vinculado à vida e existência do seu patrão. Alguém que tinha, cujo trabalho não era remunerado. Então, trata-se aqui não de um empregado assalariado, mas trata aqui de um escravo. Era assim que o escravo era tratado naquela época. Porém, queridos, isso ainda é muito agressivo para nós. Ainda mais agressivo agora. Não é apenas um empregado. Jesus está falando a respeito de um escravo. Mas, naqueles dias, a posição de um escravo nem sempre era tão degradante como, por exemplo, a ideia de escravo que a gente tem aqui no Brasil, quando a gente lê a respeito da escravatura nos séculos passados. Né? Aquelas condições aviltantes, ultrajantes, né? Desumano também. Não era bem assim que era visto a escravidão naqueles dias. Porque a vida de muitas pessoas que viviam de empregos remunerados era uma vida muito difícil, uma vida insegura. Porque as pessoas que trabalhavam pelo denário, ou seja, pela renda diária, elas tinham que viver por conta própria. Elas não tinham qualquer direito, certo? Então, elas tinham que trabalhar todos os dias e o que ela ganhava no dia era o suficiente para ela viver aquele dia. O denário era o salário de um trabalhador diário mesmo, né? Ele não tinha direito a férias, ele não tinha direito a folga, né? Se ele não trabalhasse, ele não ganhava. E ele tinha que trabalhar, então, todos os dias, e o pior, não tinha trabalho para todos. Por isso, muitos dos trabalhadores empregados, eles não tinham onde morar, eles não tinham o que vestir, eles não tinham o que comer. As pessoas viviam numa pobreza extrema, e se os irmãos lembrarem, nos dias de Jesus Cristo, a Judéia havia sido colonizada por Roma. Então, as pessoas tinham que pagar pesados impostos para os romanos. Sabe? E não é aquela coisa, aquela ideia de renda, imposto de renda, aquela coisa justa ou não, né? Mas uma alíquota dependendo do quanto você ganhasse. Não. O publicano, ele taxava você o valor que ele quisesse, você tinha que pagar, você perdia tudo se não pagasse. Né? Então, era muito comum a classe trabalhadora ser uma classe miserável, uma classe de pessoas que passavam fome, que estavam doentes, que não tinham onde morar, que não tinham o que vestir. Né? Eles viviam na mais profunda miséria, a maioria deles. Mas, ao contrário dos trabalhadores assalariados, os escravos viviam sob a proteção e o cuidado dos seus senhores. Então, o escravo, ao contrário dos trabalhadores assalariados, eles tinham morada e roupa e comida garantida. Então, era comum que as pessoas pobres, ou os mais pobres dos pobres, se oferecessem, ou oferecesse alguns dos seus filhos, porque eles tinham uma renca de filhos, né? Então, oferecer a si mesmo, ou seus filhos, como escravos. Por quê? Porque ou era isso, ou era morrer de fome. Trabalhar como escravo, e principalmente se você tivesse um patrão que te tratasse justamente, e entre os judeus era proibido que os escravos fossem açoitados, era proibido que os escravos fossem tratados com desumanidade. Eles tinham que se alimentar bem, eles tinham que dormir, né? Eles tinham que fazer. Os patrões tinham, ou os senhores, tinham que cuidar dos seus escravos. Então, para eles era
mil vezes melhor ser um escravo do que ser o empregado diarista, alguém que recebia o seu salário, porque eles tinham a vida garantida pelos seus patrões. Não é? Então, como escravos de alguma família, eles não morriam de fome, não seriam, teriam que vestir, teriam onde morar, e, na verdade, eles se sentiam gratos aos seus patrões, aos seus senhores, por conceder a eles o privilégio de serem seus escravos. Eles não esperavam mais nada dos seus patrões que não a comida, a roupa e a moradia. Não é? Então, perceba que ter alguém para trabalhar na sua casa e você ainda vai sustentar essa pessoa era meio que visto naquela época até mesmo como um gesto de gentileza, de bondade. Era muito comum, por exemplo, as pessoas fazerem isso com amigos, com famílias conhecidas, com até mesmo com parentes. Você traz para sua casa e essa pessoa vai trabalhar em troco da comida, né? Da casa, do abrigo, até mesmo da proteção, né? Porque muitos desses patrões tinham até mesmo exércitos para proteger os seus. Né? Então, o contexto não é de tanta agressividade como a gente pensa que é. Né? E uma informação adicional para a gente terminar essa primeira parte é que, provavelmente, o patrão dessa história, ou o senhor dessa história, foi visto pelos ouvintes de Jesus como alguém sem muitas posses, porque ele tinha apenas um empregado para fazer tudo. Geralmente, as pessoas muito ricas, eles tinham vários escravos. Né? Então, eles tinham escravos que trabalhavam na lavoura, escravos que trabalhavam em casa, escravos que cuidavam dos seus filhos, escravos que cuidavam das suas esposas, escravos que faxinavam a casa, escravos que ficavam só cozinhando, né? Porque era um movimento muito grande, muitas pessoas, muita coisa. Ali, não. Provavelmente, esse patrão também é uma pessoa pobre, mas que tem uma terrinha. Então, ele tem com o que sustentar, mas o que ele tem é pouco. Então, ele abriga alguém na sua casa, e agora ele tem mais uma pessoa para sustentar. Então, essa pessoa, ele sai de manhã e vai trabalhar na lavoura. E quando chega em casa, juntamente com seu patrão, que provavelmente também trabalhou na lavoura, né, antes de servir a si mesmo, porque em um ato de gratidão e até mesmo de dever, porque isso cabia a ele, o que ele ia fazer? Ele ia alimentar aquele que o alimenta. Ele ia cuidar daquele que lhe dava tudo. Né? Então, ele ia para o fogão, ele trabalhava, fazia a comida, ele servia o seu patrão, e só no final, então, ele ganharia a sua recompensa, o seu prêmio, né? Ele seria alimentado. Né? E ele ficaria muito grato por isso. Na verdade, o patrão não precisaria nem ordenar que ele fizesse isso. Ele naturalmente faria isso porque ele conhecia a sua posição, ele era grato àquilo que recebia do seu senhor, e ele sabia da sua responsabilidade, tinha zelo com ela. Era isso que se esperava de todo escravo. Né? Então, quando a gente chega nesse contexto, né, que a gente entende esse contexto, a gente já está agora mais pronto, mais preparado para a gente entender o significado dessa parábola. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Não, né? Então, é apenas isso que eu quero que vocês pensem, né, a priori, que não se trata de um patrão cruel que está judiando do seu empregado, não, é uma relação comum. E as perguntas de Jesus eram retóricas, então elas tinham uma resposta conforme o costume da época. De fato, um escravo que estava dentro de uma casa, de uma família pobre, né, que não tinha tanta coisa, ele sabia que ele acordaria de manhã, que ele trabalharia lá na lavoura, né? E quando ele chegasse em casa, de maneira alguma,
o patrão lhe convidaria para almoçar. Certo? Ele é escravo. O que ele faria? Ele faria o almoço, o jantar daquele patrão, ele o serviria e no final do dia o patrão sequer lhe agradeceria pelo que ele fez. Era assim que acontecia naqueles dias. Agora, queridos, qual é a ideia, então, dessa parábola? Alguém quer arriscar? Já chegando no final do nosso estudo, já preparando para no próximo estudo a gente falar sobre o significado dela, mas só para a gente começar a pensar nisso, qual seria a primeira ideia que você tem, agora olhando para essa parábola, quando você enxerga o contexto dela, como ela provavelmente foi vista pelos primeiros ouvintes, né? Qual lição que você tiraria para a sua vida? Vamos exercitar a nossa capacidade de interpretação. Um de cada vez. Isso me... Ah, tá. Pode falar, Liz. Eu ia falar com você mesmo, para você começar. Lendo, né, tudo que você foi falando, isso me fez pensar na perspectiva de que Deus não nos deve nada. Então, eu começo lendo a parábola me sentindo indignada porque eu sinto que eu mereço alguma coisa. Então, quando eu vejo que esse Senhor, na verdade, é Deus, então eu falo assim, puxa Deus, mas você me deve alguma coisa. Só que, na verdade, não. Né? E a parábola vai mostrando isso. Então, se eu estou nessa condição de escravo, na verdade, é um ato de misericórdia que ele faz comigo, de me dar alimento, de me dar comida, de me dar um lugar, de me proteger. Então, quem sou eu para exigir que ele faça mais do que isso, que é o mínimo que eu preciso para viver? Né? Então, quando eu levo isso para o relacionamento com Deus, eu penso assim, quantas vezes eu reclamo porque eu acho que eu mereço X coisa, quando na verdade ele me dá tudo que eu preciso, só que eu não consigo enxergar isso como uma dádiva. Né? Eu enxergo isso como que eu mereço porque eu faço, então Deus me dá. Mas não é assim. Exatamente isso. Né? A gente fica meio aquela ideia de que, poxa, esse homem trabalhou tanto, ele merecia pelo menos ser melhor, receber mais gratidão, mas é exatamente o que a gente acha com relação a Deus, né? Deus, eu já faço tanto pelo Senhor, por que o Senhor não faz alguma coisa? Porque o Senhor nem me agradece pelo que eu estou fazendo por você, como se a gente tivesse algum crédito, algum merecimento, como se ele tivesse em dívida com a gente, né? Alguém mais? Quer comentar sobre a sua primeira impressão nesse texto? Porque é por essa linha que a Alice está dizendo mesmo. Lógico que a gente vai aprofundar em algumas questões do texto, inclusive, que a gente nem tratou, sobre o que é esse agradecer, o que significa esse servo inútil, algumas coisas que a gente vai ver para frente, né? Mas eu queria que os irmãos dessem a sua primeira impressão dessa que você tem agora quando você consegue enxergar esse texto com outros olhos, né? Não com os olhos do escândalo, né? De um servo que está sendo judiado, mas de um servo que conhecia o seu lugar, ou deveria conhecer o seu lugar, e ser grato por aquilo que recebia. Valnei, fala, Baiano. Diácono Valnei, você que é um servo, é um diácono. Você é um diácono e um doulos. O pastor, ele está servindo, né? Antigamente, isso acontecia, né? Com esses homens, muitos escravos, muitas pessoas moravam com esses fazendeiros, vamos dizer assim, né? Aqueles donos de grandes fazendas, tinham bastante gado, né? E trazendo para nós aqui, como o senhor falou aí, esse homem era Deus, então ele só tinha que agradecer. Ele está trabalhando com o dono da terra, né? Com o pai. Então, para ele, isso não era nada mais do que ele fazia aquilo com prazer, com a alma. Mas
mas ele se viu o dia inteiro, trabalhou o dia inteiro. No dia de hoje, como o senhor falou, já explicou bem explicado, seria, nossa, está escravizando a pessoa, mas esse era o Senhor. Para esse empregado, era um prazer estar na empresa, estar trabalhando com o Senhor, entendeu? E ele fazia isso com alegria, entendeu? Estava trabalhando aqui, a gente sonho, a gente ainda vai se aprofundar mais no texto, né? Mas eu vejo que eu vi esse texto de outra forma. Como o senhor começou a explicar aí a gente falou, aí agora já penso assim, diferente. Então, eu creio que para esse trabalhador, né, era um prazer estar com o Senhor, né, ter a presença do Senhorio o dia, além do que ele tinha tudo ali. Terminou de fazer a comida para o seu patrão, ele ia comer, né? Ele ia se alimentar, entendeu? Então, se via o Senhor com alegria, apresentar diante dele com cântico, né? Então, ele estava, vejo que ele estava feliz, satisfeito. Ele estava com o Senhor dos Senhores. Quem mais? Era ele. Mais ou menos isso. Quem mais vai falar? Vânia? Tá me ouvindo, Vânia? Pastor, o senhor me desculpa, mas na hora que o senhor estava lendo o texto, chegou uma pessoa aqui para pedir para pegar o termômetro, para olhar a pressão da menina que estava passando mal. Mas Aí ela eu está bem pensei, agora? eu creio que sim. Aí, pastor, eu estou acompanhando aí todo o estudo, e você sabe que eu sou tagarela, eu gosto de perguntar, gosto de... Mas aconteceu isso, eu estou sendo sincera. Não tem problema não, Vânia. Mas então, irmãos... Me diz uma coisa, qual a parábola que o senhor leu? É a parábola do servo inútil. Tá. Agora eu entendi. Pode deixar que eu vou ler. Então, tá bom. Mas, irmãos, a ideia, então, básica é essa, né? A grande pergunta que essa parábola quer nos responder é qual é a nossa posição diante do Senhor? Certo? Qual é essa relação entre nós e Deus? A Bíblia, ela usa várias ilustrações ou várias imagens, melhor dizendo, várias imagens diferentes para retratar essa relação. Por exemplo, pai e filho, que nós vimos no sermão de domingo, esposo e esposa, né? que é muito claro também, né? Rei e súdito, né? E aqui está muito claro essa posição de senhor e servo. No estudo que vem, nós vamos entender o que de fato é ser servo de Deus. Né? Algumas perguntas que a gente tem que responder. O que é ser servo de Deus? Por que nós somos servos de Deus? Né? Isso é algo que a gente escolhe, tipo uma profissão que a gente escolhe fazer. Da onde vem essa ideia de que nós somos servos de Deus? Né? O que estabelece isso? Né? É muito importante a gente entender, para a gente entender a nossa situação de servo, entender o que Jesus está dizendo quando ele diz, olha, esse patrão não vai ter que agradecer ninguém por ter feito isso. Esse servo não tem que esperar que o patrão lhe agradeça. Tem tudo a ver com essa situação, com essa condição do que é ser de fato um servo, o que é ser um servo de Deus, né? O que se espera de um servo. Não é isso que nós vamos tratar na semana que vem, a gente entender essa questão de ser servo. Depois nós vamos falar sobre prioridade, né? Que é uma outra questão interessante nesse texto, né? E por fim nós vamos falar sobre recompensa ou não. Valnei, pode falar. Só perguntando, essa é a mensagem central da parábola?
Isso, a mensagem central da parábola é que nós somos servos de Deus, né? É a relação do servo com seu senhor. Essa é a mensagem central, a relação do servo com o seu senhor. Ok? Mais alguma coisa, alguma pergunta?